Algumas pessoas têm medo de fantasmas, outras têm pavor de palhaços. Há também quem fique tremendo até mesmo para balões infláveis. Mas a história que eu vou contar hoje é capaz de deixar qualquer pessoa claustrofóbica um pouco mais assustada. Esse rapaz aqui ficou preso em seu próprio corpo sem que ninguém percebesse. Após 12 anos sem se comunicar, ele percebeu algo que mudaria tudo. Vem comigo, não se inscreva de se esquecer, manda o seu like aqui embaixo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. A história que eu vou contar hoje é de um rapaz chamado Martin Pistorius, que nasceu na África do Sul em 1975. O dia em que Martin veio ao mundo foi completamente normal, sem nenhum problema à vista. Não houve sequer um susto para fazer daquele um momento preocupante. Quando ainda era criança, o jovem sul-africano teve uma infância como qualquer outra. Ele brincava, assistia televisão, conversava com todo mundo e tinha uma vida muito agradável. Os pais de Martin contavam com uma condição financeira muito interessante, por isso nunca faltou nada ao jovem. O que ninguém da família de Martin sabia é que a situação dele mudaria de uma hora para outra, e esse não seria um acontecimento comum. Em 1987, a vida do garoto comum da África do Sul virou de cabeça para baixo sem que ele desse conta. Quando ele estava com seus 12 anos de idade, Martin começou a ter problemas locomotores. Primeiro, alguns movimentos se perderam e basicamente em um piscar de olhos, a criança que um dia foi completamente ativa sofreu uma espécie de apagão. Martin não conseguia mais se mover ou mesmo falar. Ele entrou em um estado vegetativo no qual precisava de cuidados em 100% do tempo. E vocês podem pensar, será que ninguém levou ele ao médico? Qualquer pai com o mínimo de decência teria feito isso. E com Martin, claro que não foi diferente, né? Os pais do garoto levaram ele para diversos especialistas, mas nem os melhores sabiam dizer o que estava acontecendo com o garoto. As suposições mais plausíveis na época eram de meningite ou tuberculose no cérebro. Em ambos os casos, a situação não era nada animadora, principalmente porque os médicos davam a entender que Martin não teria muitos anos de vida. Mesmo assim, os pais do garoto nunca o abandonaram. Eles moveram mundos para que o menino tivesse uma boa vida, mesmo que Martin não tivesse como aproveitar dela. Apesar das expectativas médicas de que Martin não viveria muito além dos seus 12 anos de idade, ele superou essa previsão negativa. Durante 4 anos, o jovem sul-africano permaneceu inconsciente. Porém, em 1992, a história teve outra reviravolta. Martin Pistorius recobriu a consciência, mas de forma parcial. Ele voltou a tomar conhecimento do que acontecia ao seu redor, no entanto, ainda não tinha as memórias do passado e nem sabia dizer exatamente o que estava acontecendo com ele. Nessa época, era como se Martin fosse um bebê que acabou de nascer. Só que diferente dos bebês, o jovem guardou todas essas memórias recentes dentro da sua mente. Ele via tudo e buscava compreender o mundo. O problema é que Martin não conseguia se comunicar. Preso em sua cama, todos achavam que ele não passava de um peso morto. Por conta disso, ele presenciou e passou por coisas horríveis, desde abusos até ter de ouvir sua mãe dizendo que seria melhor se ele tivesse um descanso eterno. A força mental que o jovem sul-africano teve nesse momento da sua vida é inimaginável, principalmente se nós considerarmos que ele era apenas um jovem que passou 4 anos da sua vida sem evoluir como um ser humano, né? Isso porque estava em um estado vegetativo. Aos 19 anos, Martin teve ainda mais consciência sobre tudo e todos. Foi quando atingiu essa idade que o agora homem formado lembrou de tudo. Ele sabia do passado e tinha completa noção da tragédia silenciosa que estava vivendo. Tudo isso ainda sem conseguir se mover, preso no próprio corpo por uma doença que ninguém conseguia entender como era. O pior é que nem mesmo os pais de Martin sabiam que ele estava consciente. Conseguem imaginar algo assim? Estar preso sem movimentos ou voz, ver e entender os outros, mas nunca ser compreendido? Bom, esse não parece ser o medo de muitas pessoas, mas eu aposto que ninguém gostaria de viver uma vida assim, né?
Já completamente consciente, Martin viveu sem poder se comunicar com alguém por mais 6 anos. Foi somente quando completou 25 anos que o sul-africano pôde ser salvo das amarras que o prendiam. A família do jovem estava sem dinheiro e não tinha como bancar mais profissionais de qualidade para cuidar dele. Foi então que os Pistorius adotaram a prática de contratar pessoas de outras especialidades. Algumas eram alternativas e outras nem tinham qualquer formação ou preparo para realizar os cuidados. Nesse vai e vem, uma aromaterapeuta chamada Virna van der Walt acabou mudando novamente a vida de Martin. Isso porque foi ela quem descobriu uma coisa que ninguém conseguiu durante anos. Virna viu que Martin estava consciente e conseguia se comunicar, mas antes que ela saísse gritando para o mundo, a aromaterapeuta fez diversos testes. A mulher fez perguntas para Martin, nas quais as respostas vinham através do piscar dos olhos. Com isso, suas observações foram comprovadas. O próximo passo foi avisar os pais do menino, e com essa notícia surpreendente, Martin foi logo encaminhado para o Centro de Comunicação Aumentativa e Alternativa da Universidade de Pretória. Lá, ele pôde desenvolver sua comunicação através de um computador especial. Depois de anos sem poder falar com ninguém, finalmente o jovem sul-africano teve a liberdade para se expressar. Esse momento feliz com certeza não teve preço para Martin, que teve sua vida dando uma guinada nos anos seguintes. Depois de renascer das cinzas, Martin voltou a ter uma vida normal. A saúde do jovem deu uma guinada. Isso porque ele pôde desenvolver melhor sua comunicação e até mesmo os movimentos de algumas partes do corpo voltaram. Alguns anos se passaram e o sul-africano já conseguia mover a cabeça e os braços. Passou a se comunicar digitando em um computador com uma velocidade que impressiona muita gente, viu? Mas a felicidade completa veio quando o jovem conheceu a mulher que se tornaria a esposa dos seus sonhos. Apaixonados, eles se casaram um ano após terem o primeiro contato. Em 2011, Martin lançou sua autobiografia, chamada Ghost Boy, escrito em conjunto com Megan Lloyd. O livro conta toda a história de angústia desde o momento em que o jovem se viu consciente até os momentos felizes da recuperação. Apesar de ter suas memórias gravadas em um livro, a história de Martin ainda não acabou. Em 2018, a família Pistorius cresceu mais um pouco. Martin e a esposa tiveram um filho, que provavelmente é a alegria da vida do casal, né? Bom, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa é uma história de superação com certeza, né? E você, já conhecia essa história? Tem alguma outra pra indicar? Deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo um vídeo pra vocês, tá? A gente se vê no próximo vídeo então, tá? Ó, não se inscreva se esquecer e manda esse vídeo pra alguém que tá precisando de uma história assim. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!